respondendo a Júlia. Só um minutinho, deixa eu... Oi, tá me ouvindo? Tá, Então, Júlia, beleza. Na verdade, foi uma brincadeira que eu fiz, um pouco, foi uma provocação, né? Mas veja, o que eu quis, por que eu disse ateísmo, né? Não necessariamente o ateísmo, mas veja, o que eu tentei mostrar é que aceitar o argumento de Epicuro implica que você está aceitando também, junto com o argumento, um pressuposto. Vamos entender aqui melhor o que é um pressuposto. Veja, eu falei assim, eu organizei o argumento de Epicuro na forma de um silogismo. Né? Um silogismo é uma forma retórica para você poder apresentar um argumento, ok? E ele é composto, né, esse é o silogismo mais básico, é óbvio que você tem, né, outros mais elaborados, que é você tem uma premissa, duas premissas, né? O que são as premissas? As premissas são duas afirmações que elas têm que ser mais ou menos autoevidentes, ou então ter sido provadas por outro silogismo. Mas assim, ou seja, eu quero dizer assim, as premissas, elas não estão em discussão, você tem que aceitar a validade delas. E aí você tira uma conclusão a partir dessas premissas. Só que um argumento também tem uma outra coisa, muitos argumentos têm, e que muitas vezes nos escapa, que são os pressupostos. O que é o pressuposto? O pressuposto é aquilo que não aparece explicitamente no argumento. Vou dar um exemplo aqui que eu adoro, assim, tipo, o que é um pressuposto, né? Você vai entender. Talvez vocês não conheçam, mas havia um político no Brasil chamado Celso Pitta, né? E o Celso Pitta, uma vez ele se envolveu lá, ele estava sendo investigado por uma CPI, e ele foi chamado lá no parlamento para poder ser arguido, né, pelos parlamentares. E aí, em um dado momento lá da arguição, o sujeito que estava lá na mesa fez a seguinte pergunta para o Celso Pitta. Ele disse assim, a pergunta é mais ou menos assim, né? Mas é basicamente assim, você continuou roubando, ou você continuou recebendo propina depois que você saiu da prefeitura, que ele era prefeito de São Paulo, aí a acusação tinha alguma coisa a ver com isso, né? Prefeito ou governador, não me lembro bem. Não importa. Aí o Celso Pitta... Prefeito mesmo. Prefeito, né? O Celso Pitta, genialmente, entendeu? Assim, eu não sei se ele era culpado ou não. Eu sei que, assim, foi um dos momentos mais, assim, que eu achei mais curiosos, assim, da nossa política. Ele vira pro cara e fala assim, se eu te perguntasse se você continua batendo na sua mulher, o que você me responderia? O Celso Pitta saiu de lá preso. Saiu de lá preso injustamente. Preso injustamente. Injustamente por quê? Eu não estou dizendo... Porque ele não saiu preso porque ele roubou ou não roubou. Ele saiu preso porque disseram que quando ele falou isso, ele foi... ele cometeu um desacato, né, à autoridade parlamentar. Mas mentira, cometeu desacato nenhum. O que o Celso Pitta fez foi mostrar a artimanha que estava na pergunta do sujeito. Entendeu? O que o Celso Pitta quis mostrar é o seguinte, olha só, se eu pergunto para o Sérgio, Sérgio, você continua batendo na sua mulher? Há um pressuposto nessa pergunta. Qual é o pressuposto? Que o Sérgio bate na mulher dele. É óbvio que se o Sérgio me responde sim ou não, veja bem, ele se incrimina, né? Porque se ele diz assim, sim, continuo batendo, beleza. Agora, se ele diz não, ah, tá bom, você não bate mais, mas você batia. Ele reconhece que ele cometia aquele crime. Então, isso que é o pressuposto. O pressuposto é aquela informação que aparece ali de forma escondida, né, implícita. Jogou verde, né? Exatamente, o cara jogou o verde, o Celso Pitta não foi otário, simplesmente isso, entendeu? Devolveu, acho assim, de forma muito qualificada, entendeu? E saiu de lá preso porque, né, o cara era um canalha. Eu lembro desse episódio, foi muito interessante mesmo, teve uma repercussão assim, sim, muito bacana. Ninguém, sabe o que eu acho assim, a canalice que impera assim na imprensa, né, é que ninguém observou isso. Ninguém observou que foi injusta a prisão, que ele não poderia ter sido preso por desacato, porque ele não desacatou. O que ele fez foi mostrar que havia uma armadilha na pergunta do sujeito e que ele não ia cair naquela armadilha. Simples assim.
Bem, então isso é o pressuposto. Então o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, para aceitar esse argumento, nós precisamos aceitar também o pressuposto de que, uma vez que acabou, uma vez que nós morremos, não existe mais nada. Se você não aceita esse pressuposto, esse argumento, ele não é válido para você. Você não consegue validá-lo. E é óbvio que esse pressuposto, ele mesmo pode ser objeto de uma investigação fora daqui. Então é só para mostrar que, quando eu falei que bem-vindo ao ateísmo, é porque de alguma forma você está admitindo que não há vida após a morte, que é uma das coisas que caracteriza o ateísmo, tá? Mas era um pouco brincadeira, não necessariamente. Você pode não ser ateu também, você pode ser... você pode, inclusive, ser de outras religiões, por exemplo, o budismo, por exemplo, outras religiões que não admitem essa ideia de que você tem uma vida após a morte, tal qual no cristianismo, né? Até pode falar assim de uma espécie de energia ou coisa do tipo, mas... Ficou claro, Júlia? Eu acho que eu fui muito longo na minha resposta, talvez eu tenha te confundido. Me ajuda aí. Não, ficou sim. Ficou? Ficou. Então era brincadeira. Mas você entendeu a questão, né? Se você aceita o argumento, de alguma forma você está aceitando então que acabou, né? Depois que a vida acaba. Vamos lá então, avançar aqui. Vamos voltar aqui então. Não existe nada de terrível na vida. Aí aqui, viu, Christian, aqui começa um ponto que eu queria retomar uma discussão que você iniciou, tá bom? Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. O aflige a própria espera. Aquilo que não nos perturba quando presente, não deveria afligir-nos quando está sendo esperado. Christian, note, você concorda comigo? O que está aqui em questão é o seguinte, né? Você havia falado que, bem, o medo da morte é em si uma evidência de que a morte é alguma coisa ruim, alguma coisa má, não é? Mas note, o que Epicuro desenvolve aqui é a ideia de que, não, veja, o medo da morte, ele não deriva da propriedade da morte em si, mas deriva da concepção que nós temos da morte. Deriva da forma como nós compreendemos o que é a morte. Então, se eu admito que a morte, por exemplo, que depois da morte eu vou ter uma punição eterna, então é claro que eu posso, sim, temer a morte, eu passo a temer a morte. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, por outro lado, se você aceita que, gente, a morte é meramente a cessação de todas as nossas sensações, né? Depois morreu, acabou, encerrou, então não há razão para você ter medo da morte. Medo da morte. Alguém colocou aqui, em algum, assim, aqui não é... não vou achar mais, mas algum aluno colocou assim, professor, mas veja bem, eu posso ter medo da morte porque a morte é o fim da minha vida, e eu gosto da minha vida. É mais ou menos assim, né? O colega colocou. Bem, beleza, né? Mas note que aí no fundo, você não tem medo da morte, você tem medo do fim da vida. Tá entendendo? Você tem medo, quer dizer, você gosta disso e você tem medo que isso acabe. Né? Mas isso não é necessário, não é exatamente o medo da morte a qual Epicuro está referindo aqui. Porque quando Epicuro fala que a gente tem, né, medo da morte, ele está pensando na morte assim, no seu próprio, digamos, na sua própria conteúdo positivo. Né? A morte em si é o mal. É isso que ele está tentando tirar de cena. Não, a morte em si não é nem mal nem bem. A morte em si é simplesmente a cessação das nossas sensações. Então ela em si não é nem má, nem boa. Entendeu? Agora, é claro que ela pode produzir algum tipo de sofrimento porque ela seria o fim da minha vida. E eu gosto da minha vida. Mas aí até isso, depois assim, ele vai desenvolvendo e tal, a gente vai ver. Então, note, tem que tomar cuidado numa coisa. Nós temos medo da morte. Ok. Né? Uma criança tem medo de fantasma. Meu filho está numa fase assim que ele não fica sozinho no quarto.
Não fica no quarto. De noite, se alguém não for para o quarto esperar ele dormir, ele fica com medo, apavorado. Bem, o medo dele advém de alguma ameaça objetiva que exista no quarto escuro dele, ou nem escuro, porque a gente não deixa escuro, mas no quarto semi-iluminado, sob a luz do abajur lilás, como diria o Ciro. Não. O medo não advém de uma ameaça objetiva, mas advém de uma certa, digamos, percepção, né? Não percepção no sentido muito físico, mas de uma certa concepção que meu filho tem ali das ameaças, né? Do que existe e do que não existe. Né? Então, esse dia a gente estava tentando convencê-la, os pais, pai é uma coisa mesmo assim, a gente inventa umas coisas e depois a gente acaba se dando mal, né? Então a gente inventou o lance do homem do saco, né? A criança não sair correndo na rua, aí você fala, ó, não corre, você tem que ficar na vista do papai, porque senão o homem do saco vem e pega você. Aí depois o feitiço vira contra o feiticeiro, que agora o menino tá dentro de casa com medo do homem do saco. Entendeu? Mas note, o medo dele não é uma evidência de que exista homem do saco. Concorda? Então eu tenho que tomar cuidado. É perigoso a gente usar os nossos afetos como evidência de alguma coisa. Porque os nossos afetos, eles não são como que respostas diretas das coisas que existem no mundo. Há uma intermediação. Há uma intermediação. Entendeu? Então eu não sinto medo, eu não sinto nem raiva, nem nojo, nem nada disso. Quase nada a gente, assim... Por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Quando eu era cristão evangélico, eu também, quando eu via, assim, dois homens, né, se beijando, se eu tivesse notícia, aquilo me incomodava, eu achava aquilo uma coisa horrível, horrorosa, etc e tal. No dia que eu perdi a minha fé, foi junto com ela esse afeto. Porque esse afeto, ele perdeu completamente o seu sentido de ser. Porque ele se ancorava em uma certa concepção que eu tinha das coisas e que se dissolveu junto com a minha fé. Então, hoje em dia, para mim, sinceramente, é uma coisa, eu digo normal, mas assim, é uma coisa que não me afeta. Então, temos que tomar cuidado. Os nossos afetos, repito, não são respostas imediatas. Imediata quer dizer sem mediação, tá, gente? Imediato quer dizer que não há mediação. Imediatas da realidade. Eles são mediados. Há alguma coisa entre entre meu afeto e aquilo que eu vejo, por exemplo. Né, que são essas mediações. E aí as mediações são as nossas concepções políticas, as nossas concepções religiosas, as nossas concepções filosóficas, as nossas concepções, as ideologias ou os aspectos das ideologias que nós acabamos incorporando no interior da nossa formação cultural, tá? Então, esse é o ponto. Então, o que o Epicuro está dizendo é o seguinte, olha, se você admite as coisas nesse tempo que eu estou dizendo, então acabou o medo da morte. A morte não é mais uma ameaça para você. Né? Então, o mais terrível de todos os males, a morte, né, não significa nada para nós. Justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. Então, assim, é tipo assim, ó, se eu estou vivo, a morte não existe para mim. Então, se ela não existe, eu não tenho por que sofrer. Quando eu morro, eu não existo mais. Então, também não tem por que eu sofrer. A morte, portanto, não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos, já que para aqueles, os vivos, ela não existe, ao passo que para estes, os mortos, não está mais aqui. E, no entanto, a maioria das pessoas ora foge da morte como se fosse o maior dos males, ora a deseja como descanso dos males da vida. Então, aqui, ele continua fazendo, ele continua, né, o desenvolvimento aí do seu argumento da morte, mas nós vamos passar agora para um terceiro ensinamento. Então, lembrando, a gente falou do primeiro da divindade, o segundo a morte, e o terceiro, que é sobre o prazer, tá? E aqui é uma coisa importante, porque o epicurismo, ele recebeu uma má fama, né? Ele ficou conhecido, assim, de forma injusta, como uma espécie de filosofia que prega o prazer de forma... Assim, como se o prazer é o grande produto da felicidade, então o fim último do homem é se dar ou se dedicar ao prazer. Então, assim, é uma espécie de carpe diem, né? Só que a gente vai ver que não é
De fato, o prazer ele está no centro aí das reflexões sobre a felicidade de Epicuro, mas não nesses termos imoderados, ou nesses termos como... Inconsequente, né? Inconsequentes, exatamente, inconsequentes. Equilibrado, né? O negócio é muito mais assim, na verdade, é muito mais sofisticado, porque ele faz uma reflexão sobre o prazer e a dor, e mostra que muitas vezes uma coisa é a contraface da outra, entendeu? Então é muito mais bem elaborado do que a fama que ficou do epicurismo, né? Então vamos lá. E começamos. Só esse trecho aqui que eu acho também interessante, que ainda está na discussão sobre a morte, que, nunca devemos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente não nosso, para não sermos obrigados a esperá-lo como se estivesse por vir com toda a certeza, nem para nos esperarmos como se não estivesse por vir jamais. Então, assim, uma ideia interessante, porque ele elimina de uma tacada só, né, uma visão necessarista, a ideia do destino, por exemplo, o destino como alguma coisa que está pré-escrita. Então, assim, olha, não, o destino está pré-escrito e você vai apenas cumpri-lo, né? E, de outro lado, elimina também a ideia, digamos, o oposto dessa ideia, que é igualmente falso, que é a ideia que, do outro lado, não, o futuro é uma coisa completamente incontrolável, fora do nosso controle. Não é nenhuma coisa nem outra, né? Nós temos algum controle, mas, de fato, não temos todo o controle, né? Há sim contingências, né? Um conjunto de contingências, mas há também a nossa capacidade também, de alguma forma, pré-moldar um conjunto de possibilidades que será o nosso futuro, né? Bem, vamos lá, vamos avançar para a gente ir para outra parte aqui. Aí aqui ele começa a discussão sobre o prazer e começa fazendo uma tipologia dos desejos. Vamos lá, né? Consideremos também que, dentre os desejos, há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais, há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que a serenidade do espírito, é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Note, interessantíssimo esse parágrafo aqui. Primeiro, essa tipologia dos desejos que ele faz, né? Hoje, se você procurar aí, estudar psicologia, ou mesmo alguns setores da filosofia, você vai encontrar também, digamos, outras, às vezes a mesma coisa com outro palavreado, né? Então a gente não chama tudo que ele chamou aí de desejo. A gente faz hoje uma distinção entre instinto, desejo, vontade, necessidade, né? Ele, digamos, engloba, chama essas coisas todas de desejo, mas nós temos sempre que respeitar uma coisa importante, a linguagem do autor. A gente não pode, de forma alguma, achar que um autor está errado porque ele não usa uma certa linguagem. Ele está errado porque para ele tudo é desejo. Veja, ele está usando esta palavra que no interior do texto dele tem um sentido. Você tem que tomar cuidado para não achar que, porque você conhece a palavra em alguma teoria e nesse sentido, que é esse sentido que tem que valer para todos os outros. Não. Cada autor produz uma espécie de, digamos assim, universo semântico, né? E para você bem entender o autor, você precisa compreender exatamente o que ele está dizendo, né? Nos termos do próprio autor, e não ficar fazendo confrontações inúteis. No contexto, entender o contexto do pensamento, né? Uhum. Vou dar um exemplo. No capítulo 1 do Capital, do Marx, quando ele fala sobre vai definir mercadoria, né? Ele fala lá assim, que, olha, ele usa um outro termo, ele diz assim, mercadoria é tudo que satisfaz uma necessidade humana. Necessidade humana. Aí, olha só, você pode pensar, então para Marx, mercadoria é o arroz, o feijão, né? Mas mercadoria não é, por exemplo, aquela coisa que eu compro, sei lá, por um desejo, que não é uma necessidade, digamos assim. Por exemplo, a minha máquina fotográfica.
tenho uma máquina fotográfica, eu gosto de fotografar, então a minha máquina fotográfica não é uma mercadoria porque ela não satisfaz uma necessidade humana. Ela é, na verdade, uma coisa que eu uso, eu tenho porque... Não, mas aí, olha, aí Marx coloca depois, ó. Não importando ser esta uma necessidade do estômago ou do espírito. Né? Ou seja, necessidade aí, para Marx, né, nos termos que ele usou, nós temos que lembrar que ele escreveu em alemão, então se você às vezes vai buscar a palavra em alemão, a palavra tem um significado muito mais abrangente, né? Não são só as coisas, né, que são fundamentais para a nossa vida. Então, quando eu tenho um desejo, eu tenho a necessidade de satisfazer. E o que satisfaz aquilo no mundo, o que eles chamam de sociedade burguesa, é uma mercadoria. Então, cuidado. Então, tomar muito cuidado com isso. Vamos respeitar a linguagem do autor, para poder compreendermos primeiro o autor, e não ficar confrontando o autor. Vou voltar aqui um exemplo. Eu comecei a escrever um textinho para ver se uma nota, né, glosar um trecho lá dos Sapiens, porque eu falei, eu acho que é aqui que eu achei o problema, né? Onde é que está o meu incômodo. Quando eu comecei a escrever o texto, no meio do texto eu vi que fiquei, não é. Eu tô, na verdade, meu problema aqui está sendo com a linguagem, está no campo da linguagem. Eu notei que, eu preciso aceitar ali a forma como o Harari usa certas palavras. Entendeu? Então ainda não descobri qual é o problema, né? Ainda estou tentando. Mas bem, então é importante. Então, ele faz essa tipologia do desejo, aí só pra gente, ele faz assim, ele separa o desejo primeiro em duas grandes categorias. Os desejos naturais e os desejos inúteis. Interessante como, veja, ele faz essa contraposição entre natural e inútil. Inútil. Né? É claro que aqui, para a gente fazer uma análise mais detalhada, a gente deveria olhar o que foi escrito em grego e tal, mas não vamos fazer isso aqui, que não é o objetivo, né? Mas note, então, para ele, assim, natural e o que não é útil. Veja, então ele está dizendo que, agora, cuidado, isso fica claro no texto. Quando ele fala de inútil, não é necessariamente que inútil quer dizer que não tem uma utilidade, não é? Mas muitas coisas na nossa vida que não têm utilidade podem nos fornecer benefícios. Então, por exemplo, mais uma vez, a minha câmera fotográfica, eu não a tenho porque é útil para mim, assim, nossa, eu preciso dela. Não, eu tenho por prazer, porque eu gosto de fotografar. Aí ele separa ainda, no conjunto lá dos desejos naturais, ele faz ainda dois subconjuntos, né? O conjunto daqueles que são necessários. Necessário para quê? Necessário para a felicidade, para o bem-estar corporal ou para a vida. Então, necessário quer dizer o seguinte, ele é condição indispensável. Então, quer dizer que tem certos desejos, né, que precisam ser satisfeitos, por exemplo, para que eu tenha saúde corporal, por exemplo. Né? E aos que ele chama de apenas naturais e que eu vou apelidar aqui de contingentes, né, que é o contrário de necessário, ou seja, é aquilo que você pode ou não ter. É importante a gente começar a compreender essa tipologia, porque, como ele mesmo diz, é essa organização que vai permitir você selecionar. Selecionar, saber, bem, isso aqui é um desejo que é necessário, né? Se é necessário, eu preciso satisfazê-lo. Esse outro aqui, olha, ele não é necessário, mas ele produz algum mal? Não, então há algum problema em eu satisfazê-lo? Não. E esse outro? Bem, esse outro aqui já parece que produz algum mal, então essa que é a ideia, né? Vamos avançar aqui. E aí ele diz, essa parte aqui também, que ele coloca a serenidade do espírito como a finalidade para a vida feliz. Note, gente, aí aqui a gente já começa a refutar certas visões muito precárias do que seja epicurismo. Quer dizer, note que é a serenidade do espírito, não é o gozo que ele coloca como o elemento fundador da felicidade. Aí note, primeiro lá, ele está fazendo uma filosofia do prazer em que o fim no sentido de a finalidade de você desfrutar do prazer é a serenidade da alma, que é a felicidade, e não o gozo. Há uma diferença brutal aí. Se o prazer, note, se a finalidade do prazer é a serenidade da alma, né, é claro que a serenidade da alma vai se tornar como que
o critério para você fazer ali a seleção de que prazeres, né, você pode aproveitar e quais que não. Então, cuidado. Esse aqui é o ponto. Epicuro não está pregando aqui que você tem que... A busca da felicidade é a maximização do gozo e que por isso você precisa sair aí, né? Essa, na verdade, alguns defendem, é uma ética que é a ética que impera hoje no mundo que vivemos. É a ética do gozo, né? Do gozo obrigatório. Você precisa de sempre, né, se entregar ao prazer e aos prazeres, porque se você não desfruta, né, do gozo, então você não é feliz. Então a felicidade hoje está muito associada ao gozo em si mesmo. Não é isso que Epicuro está dizendo, tá? Então, a finalidade, na verdade, é a serenidade do espírito. Uma vez que tenhamos atingido esse estado, o estado de serenidade do espírito, toda a tempestade da alma se aplaca. Toda a tempestade da alma se aplaca. Note a imagem que ele usa, né? Tempestade. É uma coisa sem controle, né? Violenta, né? E o ser vivo, não tendo que ir em busca de algo que lhe falta, nem procura outra coisa a não ser o bem da alma e do corpo. Estará satisfeito. Então, outro ponto importante, né? Se você aprende, se você tem uma espécie de aprende a fazer a correta distinção, então você não perde tempo buscando um prazer que não é necessário para a sua felicidade. Não é necessário para a sua felicidade. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos pela sua ausência. É aqui mais uma vez, viu, Christian? Olha só, mais uma vez, né? Você sente a necessidade de um prazer quando você sofre pela ausência desse prazer. Só que o sofrimento que advém da ausência do prazer, ele é um sofrimento que ele é mediado pelo valor que você dá a esse prazer. Então, por exemplo, muita gente pode estar sofrendo horrores porque não vai mais a um estádio de futebol assistir o jogo do seu time. Cara, beleza. Não é o meu caso. Isso não é um prazer que me é necessário. Entendeu? Eu posso sofrer por outras razões, não por essa. E também não estou julgando quem sofre por essa não, tá? Não estou colocando isso. Estou apenas querendo mostrar que o sofrimento aí da ausência do prazer, o prazer de estar no estádio, ele advém do valor que o sujeito atribui àquilo. Então, por exemplo, nunca vi o Vila Nova jogar, o Rogério. O que para ele é uma vantagem, para ele é menos sofrimento na vida dele, né? Imagina você pagar o ingresso para assistir o seu time perder, né? Não deve ser uma boa experiência. Vamos lá. Ao contrário. Então, ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda escolha e toda recusa. E a ele chegamos escolhendo todo o bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Então, para Epicuro, o prazer é o princípio da vida feliz. Então, no fundo, uma vida feliz é uma vida na qual você desfruta prazer. Né? Agora, mais uma vez, a elaboração dele do prazer é muito mais sofisticada. Vamos avançar aqui, né? Embora o prazer seja nosso bem primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles nos advêm efeitos os mais das vezes desagradáveis. Então, note, aqui ele começa, digamos, a fazer uma avaliação consequencialista, ou seja, não adianta você simplesmente pegar e dizer assim, o prazer é um objetivo, então eu vou buscá-lo, sem avaliar as consequências. Não, ele diz aqui, olha, muitas vezes, né, estivemos muito prazeres, quando deles nos advém efeitos, ou seja, eles são a origem de certos efeitos, né, os mais das vezes agradáveis. Então, assim, não adianta você buscar um prazer cujo efeito desse prazer vai ser um sofrimento.
Então, imagine, por exemplo, o sujeito que bebe descontroladamente, né? Ele pode ter até algum prazer quando ele está bebendo ali e tal, mas ele depois vai pagar esse prazer com uma puta ressaca, uma puta dor de cabeça, e etc e tal. Então, note que a avaliação que ele está fazendo ali, né, é muito mais assim, olha, não é simplesmente busque o prazer como se isso fosse, né, uma espécie de regra moral absoluta. Não, lembre, você precisa avaliar os prazeres da vida. Ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior há de vir depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Por outro lado, o sofrimento pode ser produtor de prazer. Você pode, por exemplo, imagine, por exemplo, você pode se submeter, consciente e deliberadamente, a uma dieta de restrição calórica. Então, assim, estou meio gordinho, tal, não estou me sentindo bem, vou me submeter a isso. E isso vai produzir algum sofrimento. Você vai deixar de comer coisas que você gosta de comer, você vai deixar de beber, por exemplo, coisas que você gosta de beber, e isso produz algum sofrimento, algum incômodo. Mas ao final você obtém um resultado, né, que compensa esse sofrimento. Então note como as coisas vão se constituindo aqui. Portanto, todo prazer constitui um bem por sua própria natureza. Não obstante isso, nem todos são escolhidos do mesmo modo. Toda dor é um mal, mas nem todas devem ser evitadas. Por quê? Porque, veja, embora a natureza do prazer, se você isola o prazer, né, e diz assim, bem, a sua natureza é boa, ele me produz uma coisa boa, mas só quem é que está a questão? O prazer, nós não vivemos num mundo em que nós experimentamos as coisas isoladas, nós experimentamos as coisas e herdamos as suas consequências. Então, beber é prazeroso? É prazeroso, mas quando você bebe, você herda as consequências desse ato. E o seu juízo não pode se focar apenas no átomo, ali, no ato, melhor dizendo, no ato em si. Porque é prazer, logo é bom, logo vou fazer. A coisa é mais sofisticada, meu filho. Você tem que lembrar que é aquilo no interior de um conjunto de relações. E com toda a sua cadeia de consequências. É isso que tem que ser avaliado. Lá nos textos bíblicos, né, para quem lê, Paulo, né, tem uma frase que lembra um pouco isso, né? Ele diz assim, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, assim, quer dizer, Paulo tenta pregar o seguinte, não, a boa nova é a ideia de uma espécie, o exercício da liberdade plena. Tudo me é permitido. Agora, o fato de tudo me ser permitido significa que eu posso fazer tudo? Só se for, né, uma visão muito reduzida da coisa, né? Então, Paulo, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque as coisas não são só as coisas, elas são as coisas e as suas consequências. Então, nós precisamos também considerar isso, né? Mas nem todos devem ser. Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e sofrimentos de acordo com o critério dos benefícios e dos danos. Ou seja, dos benefícios e dos danos. Ou seja, você vai avaliar o prazer pelas suas consequências. Porque o benefício e o dano são as consequências. Tá entendendo o que ele está pedindo para você fazer? Não é avaliar isso é prazer, isso é sofrimento. Logo eu vou para isso e corro disso. Não. Você tem que avaliar pelas consequências, ou seja, pelos benefícios. Quais benefícios advêm daqui e quais benefícios advêm daqui? Ou, em linguagem evangélica, você julga uma árvore pelos seus frutos, por aquilo que ela produz. Então você julga o prazer e a dor pelos seus frutos, por aquilo que ela produz. Nota uma coisa, por que eu fico aqui, né, fazendo esses intertextos com o texto bíblico, né? É claro que eu poderia fazer com outros textos de outras tradições religiosas, mas eu não conheço, eu conheço os textos bíblicos, né? Mas eu quero mostrar para vocês como a sabedoria humana, ela aparece de várias formas em vários lugares. A mesma mensagem, ela pode aparecer cifrada de formas diferentes. Então, toda a sabedoria que aparece, por exemplo, nos gregos, muitas vezes elas aparecem lá também
no Evangelho. E aí é lindo você perceber o seguinte, que aqui você tem um sujeito que estudou filosofia, ele seria hoje, assim, digamos, um acadêmico, né? Fundou sua escola, ensinou, publicou livros, etc e tal, né? Tinha currículo Lattes, não, mentira, isso aí não tinha não. E de outro lado... Muitos seguidores, né? Sim. Seguidores de destaques e tal. E do outro lado você tem Jesus Cristo, um sujeito que não teve formação, uma formação intelectual, digamos, acadêmica, né? Estou usando o termo aqui, estou aplicando de forma frouxa, eu sei, né? E que, no entanto, descobre o mesmo princípio de sabedoria. Né? Como é importante avaliar todos os prazeres, né? Há ocasiões em que utilizamos um bem como se fosse um mal, e, ao contrário, um mal como se fosse um bem. Lindo, né? Pessoal, há uma quarta parte, que é a parte em que ele fala sobre os sábios, mas como a gente já está, né, já são mais de 10h20, eu vou encerrar por aqui a exposição, o estudo da obra. Vou abrir aí, quero ouvir os comentários dos alunos, em primeiro lugar, o que vocês têm aí para... E espero, assim, que a leitura do texto, né, tenha dado a vocês, assim, esse primeiro desejo de ler o texto integralmente, e segundo, assim, essa visão, né, aquilo que eu quero passar para vocês sempre é como é que você lê um texto, né? O que eu faço aqui, verbalmente, é tentar, assim, é o que eu faço quando eu leio um texto, mesmo silenciosamente. Né? Procurar compreender o texto, procurar refrasear. Você pode achar assim, professor, que coisa mais chata você ler o parágrafo, eu entendi o parágrafo e você vai explicar o parágrafo? Sim, eu recomendo que vocês façam esse exercício como um exercício de aprendizado genuíno da leitura. A relaboração daquilo que você leu é um puta exercício intelectual. É um excelente exercício de compreensão e de você assegurar que você compreendeu as coisas. Muitas vezes, quando você vai elaborar alguma coisa, é que você percebe que você não compreendeu. Quando eu convoco outros textos também, falar, então, lembra lá no texto bíblico diz isso e tal? Também é outro exercício. Você confronta o que você está lendo com o repertório de conhecimentos que você tem constituído. E isso enriquece. Isso vai... Né? Então, você vai dialogando com o texto nesses termos, né? Então, eu faço esse exercício para que vocês possam perceber como é um exercício de leitura. Eu acho que é uma leitura rica e poderosa, né? Vamos lá, gente. Quero ouvir aí vocês agora. O Christian está aí ainda? Queria ouvir o Christian aí, depois que eu fiz aquela exposição lá sobre o... Cadê o Christian? Não está mais aí, não, o Christian saiu. O Christian deve ter ido para a igreja. Alex, eu gostei muito da sua exposição, eu não conhecia o texto, me encantei pelo texto também, é um texto que você lê e fica com vontade de ler de novo, para perceber os detalhes dos argumentos, né? Então, assim, foi muito enriquecedor para mim, né? E vários aspectos aí que me incomodam, né? A questão da morte, a questão do prazer, né? E o turismo contemporâneo tem como motivação o prazer, né? E é uma necessidade, é inútil, né? Como que é isso? Essa relação do turismo e o prazer é muito forte, né? Então, assim, eu adorei a aula, foi muito bacana e espero que os outros alunos também tenham gostado. E é muito importante entender que a felicidade são momentos. Você não consegue, ninguém consegue viver em estado de felicidade, né? Então, assim, aproveite a felicidade e construa a sua própria felicidade. Era isso que eu gostaria de deixar aí para os alunos. Obrigado, Alex. E eu vou reiterar que eu estou convencido, plenamente convencido, mesmo que o Alex me convença do contrário, que esse tipo de atividade deveria ser realizada
no mínimo semanalmente. No mínimo semanalmente com os estudantes de primeiro ano do ensino médio, tá? E, sobretudo, Alex, agora a gente está terminando o ano letivo, né? Os meninas do primeiro ano, mas no início com textos mais simples, inclusive. Tá? Eu acho que isso traria um ganho, tá, imenso para todas as disciplinas. Essa capacidade assim, de fazer uma exegese, né, do texto. Achei muito bom também. Eu tenho um colega, professor na UNB, o Anderson Oliva, que tem um texto dele, um artigo desses acadêmicos, tá, Alex? Brincadeira. Ele faz uma exegese ali de umas letras do Legião Urbana. Não, mas é muito bacana o trabalho dele, sabe? Muito mesmo. Que poderia até ser alguma coisa assim também, a gente buscar coisa desse universo pop, né? Que Epicuro é muito difícil. Tá? É ótimo, né? Nossa, fabuloso. Mas eu acho que assim, no início do ano valeria a pena a gente pensar nessa atividade de modo mais recorrente e partir de textos mais simples. Mas parabéns, Alex, aí muito boa mesmo. Ó, os alunos estão se manifestando aqui, ó, achei interessante, né? Concordando com essa proposição do professor Rogério. Eu também, olha, eu tenho assim a minha avaliação é que muitas vezes a gente acaba num esforço, até numa intenção que eu concordo e acho legítima, mas a gente atropela as coisas, a gente, às vezes, muitas vezes, estimula os alunos a participarem, a elaborarem coisas, só que a gente não ensina o que está anterior a isso. Então, assim, a base disso, eu acho assim, a base de uma boa conversação sobre alguma coisa é você ter honestamente estudado aquilo. Entendeu? Você honestamente tem estudado. E estudar significa você sentar, você ler com atenção, você procurar de fato compreender o que está escrito ali. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu estou lendo, eu comecei a ler assim, né? Até pouco aí por conta dessas. Que falou tanto desse cara, que eu falei, eu vou ler essa porra agora porque eu quero ver o que esse cara está dizendo. Eu estou lendo o Capital, do Marx. Eu estou estudando o primeiro capítulo, eu já li uma vez, eu já estou fazendo uma segunda leitura, que eu estou fazendo um fichamento tópico e glosando partes do texto, para eu poder compreender o que o sujeito está dizendo. Entendeu? Esse é um exercício que eu acho assim, ele é essencial para que você possa, de fato, começar a avançar para outro nível, que são os debates. Um debate, entendeu? Então, às vezes, eu acho que a gente superestimula os alunos para terem opiniões demais, para debater, mas pouco para que eles fazerem esse primeiro exercício. Né? Isso que uma exegese, exatamente, essa ideia é essa, acho que o estudo deveria começar com isso mesmo, assim, olha, vamos ler aqui como se estivesse conversando com o autor, entender o que o autor está dizendo, o que o autor está dizendo, é isso mesmo, essa palavra aqui, mas será, quantas vezes eu noto que há uma precipitação crítica, as pessoas querem criticar alguma coisa, mas na verdade elas sequer compreenderam ainda, e já estão cheios de opiniões sobre aquilo. Então, essa atividade, Rogério, você falou, e eu faço, na verdade, eu já estava tentando, no presencial, né, eu já fazia isso, eu tinha uma seleção de textos mais introdutórios, que eu trabalhava com os alunos, textos, inclusive, sobre como estudar. Eu fiz uma seleção de textos sobre técnicas de estudo e trabalho esses textos no primeiro ano com os alunos no primeiro semestre. E era assim que eu estava organizando as minhas atividades como é que chama? No presencial, né? E aí, quando chegou para o virtual, as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Mas eu também, assim, concordo, a gente precisa, de alguma forma, e esse exercício de fazer essa leitura, isso também pode parecer para alguns professores, mas você está lendo o texto para o aluno, não sei o quê. Sim, cara, sabe por quê? Há pesquisas que mostram que a pessoa aprende com exemplos, muito mais do que com instrução. A instrução direta, ela ajuda também, mas quando ela vê eu lendo aqui, ou melhor dizendo, quando ela ouve eu lendo, quando ela percebe como eu converso com o texto, ela vai incorporando exemplos, ela vai incorporando uma espécie de procedimento exemplar e passa depois a reproduzir. Vai lá. Você deu um exemplo aí de uma coisa que uma professora na UNB, na pós-graduação, me ensinou, porque eu já falava com estudantes que a gente tem uma visão equivocada da leitura.
porque o senso comum acha que reproduzir verbalmente o texto escrito é ler. E a gente sabe que não, né? Que ler está em outro grau. E aí o que eu conseguia comentar com os estudantes de ensino médio é que eles passassem a compreender que leitura implica, no mínimo, em compreensão do texto. A mera reprodução do texto não é leitura. E essa professora na UNB, ela colocava mais estágios nessa questão da leitura, e o estágio de excelência que ela dizia é esse que você falou, que ela chamava de estudar o texto. Não é só ler, é estudar. É você questionar, voltar, pegar de novo, macerar o texto. E essa ruminância do texto é algo que realmente a gente não vai ter no primeiro momento. Isso demanda muito aprendizado, né? Agora, o aprendizado só é possível se as pessoas, em algum momento, começarem a perceber que a simples reprodução não é leitura. A leitura exige algo mais. E concordo contigo, a melhor forma de fazer isso é exemplificando. A gente, né, vai ler um texto, por exemplo, de uma página, a gente não simplesmente passa os olhos pela página. A gente vai realmente fazer um estudo, vai ter que conectar com algumas outras coisas, e etc. Todo esse exercício é bem interessante, sim. E a gente poderia adotar isso, concordo com o Rogério, como uma atividade para todo mundo nos primeiros meses do primeiro ano, por exemplo, né, ou a cada ano, que é bom retomar também, né, porque o aprendizado tem muito disso, ele é muito dialético. Então você vai, faz de novo, a pessoa regride, você avança outra vez. E nós já passamos por esse estágio, o Alex vai se lembrar. Nós já tivemos um momento lá no nosso ensino médio que nós conseguimos que a habilidade de leitura fosse uma coisa trabalhada de forma integrada. Pelo menos a gente falou em fazer isso, né? Porque outras integrações são muito mais difíceis. Agora a gente já tem outro cenário. Por que não tentar de novo? Eu acho bom. Messias, e é interessante alertar aos estudantes que a leitura do texto, na verdade, é a leitura do mundo, né? Nos ajuda a decodificar o mundo. O mundo não vem pronto, as imagens são colocadas, elas precisam ser lidas, não é? Então, esse exercício que o Alex realizou hoje, eu acho fundamental também para que a gente tenha melhor aptidão para ler o mundo. Em pesquisa que eu vi difundida aí recentemente, mas isso não precisa de pesquisa, né? Feita com dezenas de países, mostrava que, de modo geral, na média, o brasileiro está entre os últimos, né? A essa capacidade cognitiva de racionalmente desvendar o mundo, decodificá-lo, as coisas que estão ao seu redor. E isso leva a situações, vou dar um exemplo aqui, certo dia eu coloquei aqui, né, no chat, Alex, quando você disse que estava lendo Marx, né, eu devo ser um dos 3 historiadores do país inteiro que nunca leu. Eu nunca li, não é por uma rejeição preconcebida, é porque eu segui outra linha teórica, a gente não tem tempo assim, né? Eu segui uma sociologia da cultura, uma sociologia do Durkheimiano, não importa. Mas o que eu ia falar é assim, certa vez, né, nesse clima de polarização política, um ex-aluno meu colocou assim, né, até de forma camarada, nessas redes sociais, no Face, que achava muito ruim, assim, o meu modo de trabalhar, que eu era muito marxista. Aí eu, nossa, eu podia ter falado isso para a banca lá do IFG, porque, Sérgio, certa vez eu prestei o concurso no Instituto Federal Goiano. Primeira etapa era de marcar X, eu sou bom para marcar X, menos na Mega Sena. Né? Então, estava lá, acho que em primeiro ou segundo. Aí foi para a prova escrita, tinha 2 questões. Uma sobre memória e tudo mais, que eu fui muito bem, a outra era sobre marxismo. Eu tirei 0. Eu tirei 0 porque a banca foi muito generosa. Porque, assim, teria que ter me dado menos 15, porque eu nunca li uma linha de Marx. Eu tirei 0, mas eu sou marxista, né? Nessa leitura, que é a leitura, eu acho, comum do brasileiro, né? Que ressignifica as coisas sem ter nenhuma base concreta ou fundamentada. Alex, como seu assistente, eu gostaria de pedir o encerramento da gravação para não ficar muito extenso os vídeos, para os alunos terem a oportunidade de assistir novamente, e aí a gente pode continuar.